Every week I get requests to speak. Todas as semanas eu recebo convites para pregar. And I say no to about 95 to 98% of them. E eu digo não para mais ou menos 95% dos convites. I try to pray and say, God, do you want me here? Eu sempre faço orações e pergunto, Senhor, o Senhor quer que eu vá nessa viagem? And I'm trying to speak less and less. E eu tenho buscado pregar cada vez menos. And yet when I got the request to come here, for some reason I believed the Lord wanted me to come. Mas quando eu recebi o convite para vir a esta conferência, por alguma razão eu senti forte de Deus que eu deveria vir. And even when I was flying here on the plane, I was asking the Lord, why am I going to Brazil? E mesmo quando eu estava no avião vindo para cá, eu perguntava a Deus, por que eu estou indo ao Brasil? Why did you have me come here? Por que o Senhor me trouxe para este país? And I'm still not sure. E eu ainda não tenho certeza. But I believe something is going to happen in the next few days. Mas eu creio que algo vai acontecer nesses próximos dias. And I'm praying that we'll all know why by the end. E eu peço a Deus para que todos nós possamos compreender no final deste congresso. I will say that I love what God is doing here. Eu vou dizer para vocês, eu amo ver aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. Gustavo picked me up from the airport and kind of told me about the church. O Gustavo me buscou no aeroporto e me contou sobre a igreja. And explained to me the work that God has done through Pastor Carlos. E me explicou todo o trabalho que Deus tem feito aqui através da vida e do ministério da família do pastor Carlos Bezerra. He told me about your stand on the Word of God. E ele falou como vocês têm se levantado pela palavra de Deus. He says this is a church that has always taught the Word of God. E é uma igreja que tem sempre sido ensinada a palavra de Deus. And that God is doing something new through this church. E eu sei que Deus está fazendo algo novo através desta igreja. You know, I was speaking to a pastor from India about a year ago. Eu estava conversando com um pastor da Índia mais ou menos um ano atrás. And he told me that he had been studying great movements of God. E ele me contou que estava estudando grandes moveres de Deus ao redor do mundo. And he noticed some similarities. E ele notou algumas similaridades. And he says, for instance, do you know how a movement of God starts? E ele me perguntou, você sabe como que um mover de Deus se inicia? He says it always starts with a man who really knows Jesus. Ele falou assim, sempre começa com um homem que conhece Jesus muito bem. It starts with a person who deeply, deeply loves Jesus. Começa com uma pessoa que ama o Senhor Jesus de uma maneira muito profunda. He says that's how movements always start. Todo movimento começa desta forma. And then he says, do you know how movements end? E aí ele me disse assim, você sabe como esses moveres de Deus terminam? He goes, movements end when the followers only know the leader but don't deeply know Jesus. Os moveres de Deus terminam quando os seguidores conhecem muito bem o líder, mas não conhecem muito bem o Senhor Jesus. And somehow they rely on the faith of their leader. São pessoas que confiam muito no seu líder. And they associate with the leader. E eles associam tudo ao seu líder. And they boast about being part of a movement. E eles se orgulham de fazer parte de um movimento. But they themselves don't know Jesus deeply. Mas eles mesmos não conhecem Jesus de uma maneira profunda. And so they just copy a pattern of what happened in the past. Então eles simplesmente começam a seguir padrões de acordo com aquilo que eles viram no passado. Rather than really seeking God for themselves. Mas não estão realmente buscando o Senhor Jesus. And it's so easy in ministry. E é tão fácil fazer ministério assim. To get busy with so many different things. De ficar ocupado com tantos eventos. And forsake that time alone with Jesus. Mas às vezes se esquecer daquele período devocional a sós com o Senhor. I used to tell my staff. Eu dizia para o meu staff. I said, if you're not praying an hour a day, I don't want you on my staff. Eu falei assim para eles, se vocês não estão orando pelo menos 1 hora por dia, eu não quero vocês trabalhando aqui comigo. I don't care how gifted you are. Não importa se você tem muito dom, or how knowledgeable you are. Se você é uma pessoa muito inteligente, how well you sing or lead. Ou se você é um ótimo cantor, um ótimo líder. I said, I need you to know God deeply. Porque eu preciso que você conheça o Senhor Jesus profundamente. Because this book is not about great strategies. Porque esse livro não se trata apenas de boas estratégias. It's about people who knew God deeply. Mas é um livro que trata de pessoas que conheceram a Deus profundamente.
See, because I believe that if you are the right person, any plan will work. Porque eu acredito que se você for a pessoa certa de Deus, qualquer plano vai funcionar. This is not about strategy. Porque não é muito questão de estratégia. If you know God, Se você conhece Deus, you can march around a city 7 times. você pode marchar ao redor da cidade 7 vezes. That's a terrible strategy. É uma estratégia terrível. But he knew God. Mas ele conhecia Deus. You can part the waters, the Red Sea. Você pode dividir um mar no meio. It's not about strategy. Não é estratégia. It's about knowing É him. conhecer a Deus. And I've done this where I've gotten so busy in ministry Mas na minha vida, eu já em muitos momentos estive muito ocupado com o ministério. that I neglect my time alone with Mas God. eu estava negligenciando o meu momento a sós com Deus. And yet when I look back, E quando eu olho para trás, all the greatest things in my life as grandes coisas da minha vida, were all from God. todas vieram do Senhor. It wasn't my plan. Não foram os meus planos, It wasn't my strategy. não foram as minhas It estratégias, wasn't my não intellect. foi o meu It intelecto, wasn't my gifting. não foi o meu dom. It was unexplainable. É algo que não tem explicação. It was just me knowing him. Foi eu conhecendo a Deus. And even right now, E mesmo agora, I'm thinking about how important it is for me to be abiding in him. eu estou pensando como é importante eu depender dele a cada momento. Because if I don't abide in him right now, there will be no fruit. Porque se não estiver conectado com Deus, não vai ter fruto. And I'll waste all of our time. E eu vou perder o nosso tempo aqui. The Bible says we must be connected to the vine. A Bíblia diz que nós temos que estar conectados com a videira. It's like taking a branch É como pegar um ramo that's not connected to the vine que não está mais conectado com a videira. and saying, go bear fruit. E aí você joga e fala, vai dar fruto. And I believe that may be what some of us are trying to do right now. E eu acredito que alguns estão tentando fazer isso agora. You're not deeply connected to the vine. Você não está conectado com a videira. And you're doing all these things. You're Você working so hard. Está fazendo tanta coisa, está trabalhando tanto, And you're trying to create fruit. tentando gerar fruto. And Jesus says it will never happen. E Jesus está falando, não vai Just like this branch acontecer. will never bear fruit Esse ramo nunca vai dar fruto, because it's not connected to the vine. porque ele não está conectado com a videira. How connected are you right now? Será que você está conectado? I've been praying a specific passage over this conference. E eu estive orando em cima desta passagem específica para esta conferência. I've never done this before, Eu nunca fiz isto antes, but I just felt like this was the passage the Lord wanted me to pray over you. mas eu senti que esta era a passagem que o Senhor tinha para trazer a vocês aqui. It's Ephesians chapter 3. Está ali em Efésios, no capítulo 3. Ephesians 3, starting in verse 14. Efésios 3, começando no versículo 14. Do you want to just read 14 to 19 straight first? Sure. Okay. Nós vamos ler então do versículo 14 ao versículo 19, Efésios capítulo 3. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Santo Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. In verse 14, he says, I bow my knees before the Father. Versículo 14 diz, eu ajoelho-me diante do Pai. I want you to know that a few days ago I was on my knees for you. Eu quero que vocês saibam que alguns dias atrás eu estava ajoelhado pedindo a Deus por vocês. I was on my knees praying this prayer for you. Eu estava ajoelhado, eu estava orando por vocês. I didn't know you. Eu não os conhecia, I didn't know your faces. não conhecia o rosto de vocês. I don't know anything about your lives. Eu não conhecia nada sobre a vida de vocês. But I got on my knees for you. Mas eu me ajoelhei por vocês. And I believe that God is going to answer that prayer. E eu creio que Deus vai responder aquela oração que eu fiz. My prayer was for your personal relationship with A minha Him. oração foi pela relação pessoal que vocês têm com o Senhor Jesus.
I want to ask, when's the last time you got on your knees for your congregation? Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu a Deus pela sua igreja? When's the last time you were on your knees praying for your disciples? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu a Deus pelos seus discípulos? You know, the last time I've only been to Sao Paulo twice. Sabe, eu só vim aqui para São Paulo 2 vezes na vida. It's my second time here. Esta é minha segunda vez. But the first time I came, Mas a primeira vez que eu vim, it was the loudest crowd I had ever seen. foi a multidão mais barulhenta que eu já tinha visto em toda a minha vida. I mean, they were screaming, jumping, Eles estavam gritando, estavam pulando, and I love that passion e eu amei ver aquela paixão, because sometimes I can be too reserved. porque às vezes eu sou muito reservado. I love watching Pastor Carlos dancing around Eu and gosto de singing. ver o pastor Carlos dançando, cantando. And so I love the passion in Brazil. Eu amo ver essa paixão brasileira. But I'm curious, what is that like when you are alone? Mas eu estou curioso, como que funciona quando você está sozinho com Deus? Is there that kind of passion when you're alone with God? Será que quando você está sozinho com Deus, você demonstra essa paixão toda? When no one else is Quando around? ninguém mais está ali com você? Because sometimes it's easy to get caught up in the excitement of the crowd. Porque às vezes é muito fácil ir no embalo da emoção. But when's the last time you were alone bowing before Mas the qual foi a última Father? vez que você esteja ali se prostrando diante do Pai? He says, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. E ele diz assim, que eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família recebe o seu nome. There's a being in heaven right now Existe um ser celestial agora, who created all of us. que criou cada um de nós. He created every being on earth. Ele criou cada ser vivo no planeta Terra. In fact, everyone take a deep breath with me. Para falar a verdade, vamos fazer algo juntos. Vamos respirar bem profundamente agora. Now let it go. Agora solta. You were only allowed to do that because He allowed you to. Você só teve permissão de respirar porque Ele te deu essa permissão. Every breath I depend on Him. Eu dependo de Deus em cada fôlego. 1 Timothy says that He alone is immortal. 1 Timóteo diz que Ele é eterno. He is the only one that has life in Himself. Ele é o único que tem a vida nele desde sempre. Every other being depends on Him to survive. E todo outro ser depende dele para sobreviver. It's up to Him whether or not I get to walk off the stage today. A decisão se eu vou descer daqui desse palco hoje pertence a Deus. He determines who will live through the night. É Ele que vai determinar quem vai sobreviver esta noite. And Paul says, I bow before Him. E Paulo diz, eu me ajoelho diante desse Deus. Because all of us received our name, our life from Him. Porque todos nós recebemos nosso nome, nossas vidas por Ele. And He says that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened. E isso acontece de acordo com as riquezas da sua glória. Remember who we're speaking about. Lembre-se de quem nós estamos falando a respeito. He talks about the riches of His glory. Está falando das riquezas da glória de Deus. Revelation 4 describes His glory. E Apocalipse capítulo 4 descreve esta glória. It talks about how He's sitting on a throne Fala sobre como Deus está sentado num trono. and how He's glowing like jewels. E como Ele está ali brilhando como joias. It says that from His throne comes lightning and thunder. Diz que do seu trono vem raio, vem trovão. It talks about 7 pillars of fire around His throne. E fala sobre 7 pilares de fogo ao redor do trono de Deus. It talks about a big sea of glass before His throne. E fala sobre um grande mar de cristal que está ali perto do seu trono. It talks about the high angels screaming, holy, holy, holy right E fala now. dos anjos que estão ali dizendo santo, santo, santo ao Senhor. It talks about 100 million angels worshiping at the throne. Fala sobre milhões e milhões de anjos que estão ali adorando ao Senhor. So Paul is praying to this God of glory. Então Paulo está pedindo a esse Deus da glória, He says, according to the riches of your glory, de acordo com as riquezas do seu poder. would you strengthen us? Será que o Senhor pode nos fortalecer?
We have to remember what he is capable of. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor é capaz de fazer. A few months ago, I was with a man who is a billionaire. Há alguns meses atrás, eu estava reunido com um homem que é um milionário, bilionário, He's one of the richest people in the world. um dos homens mais ricos do planeta. And I was thinking, he has the ability to change a whole nation. E eu estava pensando, este homem tem a habilidade de poder mudar uma nação por inteiro. I don't know if you've ever met with someone who's incredibly rich. Eu não sei se você já conheceu alguém que é rico da maneira como esse homem é rico. But sometimes in your mind you think, he could build a church. Mas às vezes você pode estar pensando, com esse dinheiro ele poderia construir uma grande igreja. He could fund the whole staff. Ele poderia bancar todos os funcionários. And you think about what he's capable of giving you. E você começa a pensar no que aquele homem é capaz de dar a você. Well, Paul here is talking about the riches of God's glory. Mas aqui Paulo está falando da riqueza de Deus. He says, don't forget about the riches of his glory. E ele está dizendo, não se esqueçam das riquezas da glória do Senhor. And what he is capable of giving E de you. tudo aquilo que ele é capaz de nos dar. He says he wants that God to strengthen you with power. E ele pede então para que esse Deus poderoso nos fortaleça. If God wanted to empower you Se Deus quisesse te fortalecer, according to the riches of his glory, de acordo com as riquezas da sua glória, can you imagine how powerful you could be? você consegue imaginar quão poderoso você se tornará? We read about that in the Bible, right? Nós vemos isso aqui escrito na Bíblia, não é? In fact, the Bible says his eyes are roaming the earth. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra. And he wants to strongly support some of us. E Ele quer muito abençoar alguns de nós, sim. He wants to give us power. Ele quer dar a nós poder, conceder-nos poder. And so Paul is on his knees, Então Paulo está de joelhos. praying to the God who created everyone, Está orando ao Deus que criou cada pessoa. that according to the riches of his Que glory, de acordo com o poder da riqueza da sua glória, he would strengthen these people with power. Ele iria fortalecer essas pessoas com o seu poder. And that's what I was praying for you. E é isso que eu pedi por vocês. It says power through his spirit in your inner being. É o poder de Deus com o seu Espírito Santo agindo no nosso interior. I cannot overemphasize this. E é impossível eu enfatizar muito isso aqui, This is so important. porque isso aqui é tão importante. It is about the Holy Spirit in your inner being. Porque tem a ver com o Espírito Santo no seu interior. Too often in church we focus on the externals. Tantas vezes na igreja nós colocamos o nosso foco naquilo que é externo. It's like, well, let's hold him accountable so that he doesn't drink anymore. E a gente fica tentando controlar, ajudar o irmãozinho para que ele não beba mais. You know, let's protect this person and keep him away from his temptations. Vamos proteger essa pessoa e deixar ele longe da tentação. You know, let's keep our eyes open and help our brothers and keep them away from the sin. Vamos ficar de olho nos irmãos e ajudar para que eles não caiam no pecado. Something that's very popular in America is to have accountability partners. Sabe que uma coisa muito popular nos Estados Unidos é você ter um companheiro de prestação de contas. Which is a good thing because we're supposed to help one another out. Porque é algo muito bom, nós estamos aqui também para ajudar uns aos outros. But I hear people in the church complaining, Mas eu escuto pessoas na igreja reclamando, saying my accountability partner forgot to call me. dizendo, o meu companheiro de prestação de contas esqueceu de me ligar. And that's why I fell into sin. E é por isso que eu caí no pecado. The church didn't do their job. Porque a igreja não fez o trabalho dela. That's why I fell into sin. É por isso que eu caí no pecado. Our small group hasn't met in a long time. That's why I Faz fell into tempo que o pequeno sin. grupo não se reúne, é por isso que eu caí. It's all about these externals. Sempre tem uma desculpa externa. Where Paul's prayer is, no, I want your inner being to be changed. Mas Paulo está falando, eu quero que o seu interior seja transformado. I want the miracle that Ezekiel talked about. Eu quero aquele milagre que o profeta Ezequiel falou a respeito. Ezekiel prophesied. Ele professou sobre isso.
And he talked about a day when the Spirit would actually enter into a human being. E ele falava a respeito do dia que o Espírito Santo entraria dentro dos seres humanos. This was a crazy thought to them back Era then. pensamento muito louco naquela época, Because they saw the power in the temple. porque eles viram o poder apenas no templo. They understood the Holy of Holies and that kind of power. Eles compreendiam o poder de Deus somente através do lugar santíssimo. And the thought that that kind of power would enter into a human E body, o pensamento que aquele poder poderia entrar dentro de um ser humano, that Almighty God, according to the riches of His glory, que o Deus poderoso, de acordo com as riquezas do seu poder, would put that much power inside of a human being, colocaria tanto poder dentro de um ser humano. that was a miracle. Que milagre! And Paul was praying for that E Paulo miracle. estava orando por eles ali. He wasn't interested in externals. Ele não estava interessado naquilo que é externo. You know, I don't mean to embarrass my daughter, Olha, eu não quero deixar minha filha envergonhada. but I love this girl. Eu amo essa menina. She's almost 20 years old Ela now. tem quase 20 anos. She loves the Lord. Ela ama o Senhor. Powerful worship leader. Ela é uma ministra de louvor e adoração poderosa. Fearless in sharing her faith. Não tem medo, ela vai compartilhar a fé de Jesus mesmo. But it hasn't always been like that. Mas nem sempre foi assim na vida dela. I remember when she was about 12 years old, Eu me lembro quando ela tinha mais ou menos 12 anos de idade. and it seemed like everything she said to me was a lie. E parecia que tudo que ela falava para mim era uma mentira. And we caught her in so many E lies, nós pegamos ela em tantas mentiras and it broke our hearts as parents. e quebrou o nosso coração como pais. And I remember one night just telling her, Rachel, I'm so concerned. E uma noite eu me lembro que eu falei para ela, olha, eu estou preocupado com você, filha. I was crying. E eu estava chorando, I said, because I don't see the Holy Spirit in you. porque eu quero ver o Espírito de Deus na sua vida. You do a lot of good things, Você faz muitas coisas boas, but it's because you're our child. mas é só porque você é nossa filha. And it's because of your environment. É por causa do ambiente que você vive. But I don't see it coming from inside. Mas eu não vejo nada vindo do seu interior. I remember even my wife and I, we were in tears. Eu me lembro, eu e minha esposa estávamos em prantos. And she asked me at one point, did we fail as parents? E minha esposa perguntou, será que nós falhamos como pais? And I said, no, honey. E eu disse, não, querida. We lived the Christian life in front of her. Nós vivemos a vida cristã na frente dela. But we can't make her fall in love with Jesus from within. Mas nós não podemos forçá-la a se apaixonar pelo Senhor Jesus no seu interior. We can make more rules for her. Podemos talvez criar novas regras para ela. We can lock her in the room and make sure she doesn't do anything bad. Podemos trancá-la no quarto para ela não fugir e fazer coisa errada. But the moment she turns 18 and leaves the house, she'll do her own thing. Mas quando ela tiver 18 anos, for maior de idade e sair de casa, ela vai fazer o que ela quer e bem entende. I said, from what I understand in the Bible, she needs the Holy Spirit. E eu disse para minha esposa, pelo que eu entendo da Bíblia, o que ela precisa é do Espírito Santo de Deus. And if the Holy Spirit enters into her inner being, E se o Espírito Santo entrar no interior dela, then she'll become a slave to what's right. então ela será uma escrava da justiça. And I said, we can't control that. Isso é algo que nós não podemos controlar. We just have to pray. Nós só podemos orar. And I remember there were nights where I'd wake up in 2 a.m. just praying for her, Eu me lembro de crying. noites que eu acordei de madrugada, chorando, pedindo pela minha filha. I said, God, you're sending me all around the world. E eu falei, Deus, o Senhor está me enviando para o mundo inteiro. And I'm seeing people fall in love with you all around the E eu estou vendo world. pessoas se apaixonarem pelo Senhor no mundo inteiro. And yet I can't make my own daughter fall in love with Mas eu não you. consigo fazer a minha própria filha se apaixonar pelo Senhor. I'm completely dependent on you. Senhor, eu dependo do Senhor nesse momento, Deus. And then I remember a couple weeks or months later, E eu me lembro então de algumas semanas ou meses depois, Rachel came into my room. a Raquel veio até o meu quarto She said, Dad, you're right. e ela falou, pai, o Senhor está certo. She says, the Holy Spirit was not in me. O Espírito Santo não estava em mim. And I said, well, I don't know. I don't want to, maybe I was wrong.
Aí eu falei, olha filha, talvez eu estava errado. I don't want to judge. Eu não estava querendo julgar você. I was just concerned. Eu estava apenas preocupado, filha. And she says, no, Dad, you were right. Mas ela falou, não, pai, o senhor The Holy estava certo. He was not in me. O Espírito Santo não estava em mim. He goes, I know it Eu não conhecia, because he is in me now. mas agora ele está dentro de mim. And everything is E different. tudo é diferente. Everything's different. Tudo é diferente. I remember her words. She goes, Dad, I talk to God like I talk to you now. Eu me lembro, ela falou assim, pai, eu falo com Deus da mesma forma que eu falo com você aqui. And I remember my wife and I started to get a little bit excited. E aí eu e minha esposa começamos a ficar muito entusiasmados. But as parents, you go, okay, we'll wait and see. Mas como pais, nós ficamos ali, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer. And a month went by. Passou um mês And she was a different person. e ela era uma pessoa completamente diferente. 6 months went by. 6 meses passaram She was still a different person. e ela ainda era uma pessoa diferente. 8 years later now, 8 anos depois, hoje, she's a different person. ela é uma pessoa diferente. She's not perfect, Ela não é perfeita, but the Spirit's in her. mas o Espírito de Deus está He's dentro in her dela. inner being. Está no seu interior. That wasn't something I could do. Não é algo que eu poderia fazer por ela. That's why Paul was on his knees for his people. E é exatamente por isso que Paulo se ajoelhou pedindo a Deus pelo seu povo. He's saying, God, I need you to do something I can't do. Ele disse, pai, eu preciso que o Senhor faça algo que eu não posso fazer. I can enforce rules, Eu posso criar regras, but I can't change the heart. mas eu não consigo mudar o coração. And so Paul prays to God Então Paulo adorou a Deus. and says, Lord, I must see your power. Ele disse, Senhor, eu preciso do seu poder. I want them to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, Eu quero que o povo esteja cheio do Espírito Santo no seu interior, é o que ele pediu. so that Christ may dwell in your hearts through faith, Para que Cristo possa habitar no coração de cada um através da fé. that you, being rooted and grounded in love, E se cada um de nós estivermos enraizados em amor. I love that phrase, rooted and grounded. Olha que frase fantástica, enraizados. Remember Jesus, the parable of the soils? Você se lembra daquela parábola de Jesus que ele fala do solo? And he would throw seed out, Que ele jogava as sementes ao solo. some landed on the path. Algumas caíram durante o caminho ali do lado. But then he talked about how some of it landed on the rocks or the E rocky ele soil. fala sobre algumas sementes que caíram sobre o terreno cheio de rochas. He says something sprung up, E ele falou, algumas coisas começaram ali a subir. but the roots never went into the rock. A planta começava a crescer, mas a raiz não conseguia penetrar. So it was fine as long as it was protected. Então, do lado de fora era bonito, enquanto você conseguia proteger a planta. But he says the moment the wind and the sun comes, the Mas no plant will be momento gone. que vem o sol, que bate o vento, ela não tem raiz, a planta cai. Because there's no root in itself. Ela não tem raiz para segurar. And I see this in churches all the E time. eu vejo exatamente isso nas igrejas o tempo todo. People who will be a part of the church as long as everything is perfect. As pessoas que fazem parte da igreja, contanto que tudo esteja perfeito do jeito delas. But the moment the trials come, Mas no momento que começam a vir tribulações, there was never any root in them. se essas pessoas não tiveram raiz, profundidade, And they're gone now. acabou para elas. But for those of us who are rooted and grounded in the love of Mas Christ, por aqueles que estão aprofundados em Deus, enraizados no poder de Deus, we can't leave him. nós não conseguimos ficar longe dele. I can't walk away from Jesus, can you? Eu não consigo fugir de Jesus. Você consegue? There's no way. Não tem como. Even when I start heading towards sin, I can't do it. Mesmo quando eu começo a caminhar em direção ao pecado, eu não consigo mais. He's made me a slave of righteousness. Porque agora eu sou um escravo da justiça. I feel so much guilt when I walk away Eu from sinto him. tanta culpa quando eu estou longe do Senhor. Because I'm grounded in him. Porque eu estou aprofundado, enraizado no Senhor. My inner being was changed. O meu interior foi transformado completamente. I can't go back to my sin because I'm rooted in Não him. consigo mais voltar para aquela vida pecaminosa porque eu estou enraizado em Deus. Rooted in love. Enraizado em amor. He prays that they may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth. E ele pede então para compreender a largura, o comprimento, a profundidade. This is what I prayed for you. E é exatamente isso que eu pedi a Deus por vocês.
is not just that you would believe in Jesus, não é uma questão apenas de acreditar em Jesus, not to just say, well, I know that he died on the cross for my sins, não é só para falar, eu acredito que ele morreu na cruz pelo meu pecado, but that you would know the depth of that love. mas para que nós possamos compreender a profundidade deste amor. You know how there's certain people in the church that they kind of know, Você conhece alguém na igreja que conhece mais ou menos, but they have no idea how big this thing is. mas eles não fazem ideia de quão grande é o nosso Deus. They think this is just about going to a Sunday service. São pessoas que pensam que cristianismo é apenas ir, sentar e assistir um culto, They think this is just about staying married que é apenas continuar casado or staying sober, ou continuar sóbrio, and they don't really get it in their hearts. mas são pessoas que não receberam dentro do coração, They don't understand what a treasure we have in Christ. não conseguem compreender esse tesouro que nós temos em Cristo. They think that following Christ is just a way to make their family better. Eles pensam que seguir a Cristo é só uma metodologia para fazer a vida familiar ficar um pouquinho melhor. They think maybe if I follow Jesus, he'll give me a good job. Ou alguns seguem a Jesus porque eles querem um emprego novo. Those are the people who don't get it. Estas são as pessoas que não captaram. They don't understand how wide and long and high and deep is the love of Christ. Não compreenderam a dimensão tão profunda do amor de Deus. And I'm praying that you get it. E eu estou orando para que vocês compreendam. This is bigger than being a pastor. Isso é muito maior do que ser um pastor. This is bigger than having a large ministry. É maior do que ter um ministério muito grande. That we get to take the name of Christ Nós temos o privilégio de levar o nome de and Jesus to know God Almighty e de conhecer esse Deus poderoso, and understand the depth of His love. compreender a profundidade do seu amor. I love my wife deeply. Eu amo muito a minha esposa. We've been married 22 years. Estamos casados há 22 anos. We have 7 children. Temos 7 filhos. I love my children deeply. Eu amo os meus filhos tanto. I have an amazing family. Eu tenho uma família maravilhosa. But my love for them is not even close to my love for God. Mas o amor que eu tenho por eles não é tão grande igual ao amor que eu tenho por Deus. He's everything to me. Porque Deus é tudo na minha vida. And Paul prays, he says, in that last verse 19, he says, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. E aqui ele fala no versículo 19 sobre conhecer o amor de Deus que ultrapassa o conhecimento. What an interesting sentence. Olha que frase fantástica. To know the love of Christ that surpasses knowledge. Conhecer o amor de Deus que ultrapassa o conhecimento. It's to know him in a way that surpasses knowledge. Conhecê-lo de tal maneira que vai muito além do intelecto. See, that's why it's so important that I get on my knees for you. E é por isso que é tão importante, foi tão importante para mim me ajoelhar por vocês. Because I can tell you about the love of Christ. Porque eu posso ficar aqui contando para vocês sobre o amor de Cristo. I can pass on intellectual knowledge to Eu you. posso transmitir a você algum conceito intelectual. I can study the passage and tell you what it says. Posso estudar a passagem e te explicar o que está dizendo. But he says the love of Christ and knowing Christ is something that is beyond knowledge. Mas ele diz que conhecer a Deus, o poder de Deus, é algo muito mais profundo do que o intelecto. You don't just read a book and get it. Não é a questão apenas de ler um livro e compreender. This surpasses ordinary learning. É algo que ultrapassa a maneira convencional como nós temos aprendido. It's something that he has to give us É algo que ele precisa dar para nós. out of the riches of his glory. Algo que vem das riquezas da sua glória. So if you're not praying for your disciples, Então, se você não está orando pelos seus discípulos, you can't pass on this type of knowledge. você não vai conseguir transmitir este tipo de conhecimento. And then the last phrase, E a última frase, that you may be filled with all the fullness of God. que possamos ser cheios na plenitude de Deus. That you may be filled with all the fullness of God. Para que você possa ter toda a plenitude de Deus. When we were singing Quando nós estávamos aqui cantando, in Portuguese, em português mesmo, I had no idea what we were singing. eu não sabia o que vocês estavam cantando, So I just started praying. então eu estava orando ali. I said, God, fill me with all the fullness of God. Estava dizendo, Deus, me dê da sua plenitude nesse momento.
I want all the fullness of God in me. Eu quero toda essa plenitude do Senhor na minha vida. You know what's amazing? Sabe o que é extraordinário? I chose this passage a few days ago. Eu escolhi essa passagem alguns dias atrás. And I decided to preach this to you a few days ago. Eu decidi pregar isso aqui alguns dias atrás. I decided to pray this for you on my knees Eu a few days estava ago. ali orando por vocês de joelho quando Deus me deu essa passagem. Today, when Gustavo picked me up from the airport, E hoje, quando Gustavo foi me buscar ali no aeroporto, he told me his desire for this conference. ele compartilhou comigo o desejo do seu coração em relação a esta conferência. His exact words were, I want them to be filled with all the fullness of God. E ele disse para mim: eu quero que o povo seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. I was like, no way. Eu falei: eu não acredito nisso. I go, that's the exact verse I was going to preach. Porque é o versículo exato que eu estava pensando em pregar mesmo. I'm not sure I've ever preached this passage. Eu nunca preguei esse texto antes na minha vida. We need to pay attention when something like this happens. Irmãos, nós devemos prestar atenção quando algo assim acontece. Okay, that's not a coincidence. Porque não é uma coincidência. God is saying something to us tonight. Deus está dizendo algo para nós nesta noite. That He doesn't want us just to be gifted teachers. Ele não quer que você seja apenas um professor talentoso, or gifted musicians. ou um músico virtuoso, Or to follow clever strategies. ou um grande estrategista. He wants us to be filled with all of His fullness. Ele quer que sejamos cheios do Espírito Santo em toda a plenitude. I've been telling God, this is the desire of my life. E eu estive falando para Deus: este é o desejo do meu coração. I don't want to be known as a great speaker. Eu não quero ser conhecido como um grande pregador. I don't want to be known as a great writer. Eu não quero ser conhecido como um grande escritor. I don't want to be known as a great leader. I don't want to be known for that. Eu não quero ser conhecido como um grande líder. Eu não quero ser conhecido por estas coisas. I want to be filled with the fullness of God. Eu quero ser cheio da plenitude do Senhor. I want that when people meet me, they go, that's impossible. O que eu quero é quando as pessoas me conheçam, elas pensem: é impossível. I want them to say, that is not a normal human being. Eu quero que elas digam: ele não é um ser humano normal. Normal human beings don't pray like that. Seres humanos normais não oram desta forma. They don't have a peace like that. Eles não têm essa paz. They don't have a joy like Eles não that. têm essa alegria. Yeah, they don't have that kind of power. Eles não têm esse tipo de poder. There's something supernatural about that man. Existe algo sobrenatural dentro deste homem. There's something impossible about Existe that algo woman. impossível. That is not human. Não é humano. They're filled with the fullness of God. Eles estão cheios da plenitude de Deus. In the church, Na igreja, in America, nos Estados Unidos, I hear a lot about great speakers. eu escuto muito falar sobre grandes pregadores. There's a lot of talk about brilliant men. Muito falatório sobre grandes homens. There's a lot of talk about great leaders. Muito falatório sobre grandes líderes. But I rarely hear about someone who is deeply in love with Jesus. Mas raramente eu ouço falar sobre uma pessoa que está profundamente apaixonada pelo Senhor Jesus. When's the last time you heard of someone who was known for loving Jesus? Qual foi a última vez que você conheceu alguém que era conhecido pelo seu amor por Jesus? When's the last time you heard of someone who was known for being filled with the fullness of God? Qual foi a última vez que você encontrou alguém que era conhecido por ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo? Where there's a power about him Que existe um poder naquela pessoa that's impossible. que é impossível. You guys, too many things that we do in the church Sabe, tem tantas coisas que nós fazemos na igreja, can be duplicated in the world. podem ser duplicadas no mundo facilmente. It's kind of like when the magicians would try to duplicate Moses' miracles. É similar àquilo que alguns magos tentavam fazer quando estavam tentando imitar Moisés. They could fake it. Eles podiam fazer algo falso. Unbelievers can fill a room with people. Pessoas que não conhecem a Deus podem encher um auditório como esse. Unbelievers can cause people to scream. Pessoas que não conhecem a Deus podem levar multidões aos gritos. Go to a football game. Vai assistir um jogo de futebol que você vai ver. There's energy and passion there. Tem energia, tem paixão ali There's dentro, unity there. tem união ali dentro. You guys,
We want something that goes beyond what the world has to offer. Mas nós queremos algo que vai além daquilo que o mundo tem a oferecer. And that can only happen when you and I are known for being men and women of God. Mas isso só pode acontecer quando nós somos conhecidos como homens e mulheres que amam a Deus, Who love him deeply que amam a Deus profundamente and are filled with all of his fullness. e são cheios da plenitude do Senhor. So I want to pray for you again, Então eu quero orar por vocês mais uma vez, because maybe some of you have started down the wrong path porque talvez alguns de vocês começaram no caminho errado. and you're relying on strategies E talvez você esteve confiando muito nas suas estratégias. and you feel so much pressure. E você sente tanta pressão sobre si. So you work harder and harder and harder E aí o que você faz? Você trabalha mais, and you're stressed. E aí você fica estressado. Maybe it's because you're not connected to the vine. Talvez seja porque você não está tão conectado com a videira. You've lost your connection to him. Talvez você tenha perdido a sua conexão com Ele. How close are you to Jesus right now? Qual a proximidade que você tem com o Senhor Jesus nesse momento da sua vida? I remember being so close to Jesus Eu quero ser tão próximo de Jesus. until I started working in the church. Na verdade, eu não era tão próximo com Jesus quando eu comecei a trabalhar na igreja. And there was something about the position Tinha algo naquela posição que eu ocupava that weakened my walk with him. que estava fragilizando a minha caminhada com o Senhor. I also think that we're the targets of the enemy's attacks too. Sabe, amigos, eu penso também que nós somos alvos do ataque do inimigo também. That our people will probably only pray about half as hard as we pray. Talvez existem pessoas que oram metade do que a gente ora. So if we're not deeply in love with Jesus, imagine where our people are. Então, se nós não estivermos apaixonados com o Senhor, imagina o povo como ele estará. We don't want to multiply a generation of strategists. Nós não queremos multiplicar uma geração de estrategistas. We want people like Elijah Nós queremos pessoas como Elias, that just have power. que estão cheios do poder de Deus. We want people like Moses. Queremos pessoas como Moisés. We're people afraid of his power. E as pessoas tinham tinham temor pelo poder que Moisés tinha. People like Peter and Paul. Pessoas como Pedro, como Paulo. Father, I pray for my brothers and sisters in this room. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui hoje. God, we think of your glory in heaven right now. E nós pensamos agora, Deus, na sua glória nos céus. You have 100 million angels at your disposal. O Senhor tem 100 milhões de anjos disponíveis ao Senhor a qualquer momento. You hold all of the power that exists. O Senhor tem nas suas mãos todo o poder que existe. By the riches of your glory, Pelas riquezas da sua glória. would you strengthen us Será que o Senhor poderia nos fortalecer nesta noite? through your Holy Spirit Por meio do seu Espírito Santo, in our inner being? no nosso interior. God, may we understand your love. Que nós possamos compreender o seu amor. May we be rooted in your love. Que possamos estar enraizados no seu amor. That we would be fearless. Que possamos viver sem medo. Please fill us with your fullness. Por favor, encha-nos com a tua plenitude. Fill us with your fullness. Enche-nos com a tua plenitude. Fill us with your fullness. Enche-nos com a tua plenitude. Fill us, Almighty God. Encha-nos, ó Deus. We don't want to live like the world. Não queremos viver como o mundo. Father, I believe there are some leaders here Pai, eu creio que alguns líderes que estão aqui hoje who've walked away from you. se distanciaram do Senhor. And they're struggling with sin deeply. Estão com problemas na área do pecado. And they're in turmoil in their inner being. Está acontecendo algo no interior dessas pessoas.
uma dificuldade. Strengthen them. Eu peço que o Senhor os fortaleça. Show them your love. Mostre a eles o seu amor. Show them how much more beautiful you are than their sin. Mostre como o Senhor é muito mais bonito do que o pecado deles. And I pray that they would repent. E eu peço que eles se arrependam, ó Deus. I pray for those who have forsaken their first love. Eu peço por aqueles que perderam o seu primeiro amor. Bring them back tonight Traga-os de volta para casa, Deus, by your Spirit. pelo seu Espírito Santo. I can't talk them into that. Eu não consigo convencê-los a fazer isso. A miracle must happen. Um milagre deve acontecer. Fill us with your fullness. Encha-nos com a tua plenitude. I pray that you would raise up a new generation of leaders Eu peço que o Senhor levante aqui uma nova geração de líderes who don't live off the faith of the past, que não vivem só com aquela fé do passado, but they seek something new. mas que estão buscando algo novo. Give them the courage to live by faith, Dê a eles a coragem de viver pela fé, to believe in your power. de crer no seu poder. Your word says that Elijah was a man just like us, A sua palavra diz que Elias era um homem como cada um de nós, but he prayed. mas ele orou. Make us men and women of prayer, Então faça de nós homens e mulheres de oração, ó Deus. longing for you all day long. Que possamos ansiar pelo Senhor todo dia. In Jesus' name we pray. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amen. Amém.